Eu já estou vendo a Estátua da Liberdade. Muito pequena, é claro. Eu sou o rei do mundo! RMS Titanic foi um navio transatlântico da classe Olympic, operado pela empresa White Star Line. A White Star Line foi uma proeminente companhia de navios do Reino Unido, fundada em 1845, e foi a proprietária do navio em questão, o RMS Titanic. A sigla RMS vem diretamente da questão do transporte de correspondências, pois sua tradução era Royal Mail Ship, ou seja, navio de correio real. Foi construído nos estaleiros da Harland & Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. Todos conhecem a história deste navio, que na noite de 14 de abril de 1912 teve o fim da sua viagem após apenas 4 dias da sua partida da cidade de Southampton, na Inglaterra. O seu destino era Nova York. O Titanic chocou-se, a princípio, contando a história com um iceberg em sua travessia em direção a Nova York pelo Oceano Atlântico, afundando apenas 2 horas e 40 minutos após o impacto com esse iceberg. Em sua época, no ano de 1912, ele seria até então o maior objeto móvel construído pelas mãos do homem. Mas enfim, acho que quase todas as pessoas na atualidade conhecem a história desse navio. Não há necessidade de se aprofundar muito nas questões, nos dados a respeito dele, de sua viagem e do seu fim trágico. Mas a pergunta é a seguinte: qual o interesse de se manter a memória desse navio constantemente viva? Sabemos que houveram inúmeros naufrágios na história, com vítimas, grande número de perdas de vidas. Mas por que somente este navio é constantemente relembrado, ano após ano, década após década?
Em 1985, supostamente, os destroços do naufrágio foram encontrados. E desde então, todos os exploradores, e principalmente Hollywood, têm mantido cada vez mais forte e viva a imagem desse naufrágio e desse navio em nossas mentes. Mas qual é a verdade? Tentaremos deixar algumas evidências mostradas por essas mesmas pessoas e fazer um raio-x da história verdadeira por trás desse naufrágio. As informações e imagens que serão mostradas nesse documentário estão todas disponíveis na internet gratuitamente. Peço a todos que assistirem uma análise em cima dos fatos, pois muitas vezes o que nos é mostrado pela história, pelos noticiários e por todos os tipos de mídia em geral não seria exatamente a história verdadeira. Analisemos agora todos os dados aqui presentes e tentemos chegar a uma nova explicação plausível sobre a verdade a respeito deste mega sacrifício. Precisaremos fazer uma viagem ao passado, a um tempo muito distante, há mais ou menos 2.500 anos atrás. Ao analisarmos a história, conseguimos visualizar 4 poderosos impérios dominando o mundo. Começaremos pelo primeiro, Babilônia, ao qual o rei Nabucodonosor foi responsável por dominar todo o mundo conhecido. Após Nabucodonosor, podemos visualizar um segundo império que vem e o domina. No caso, os Medos e Persas, que também, naquela época, dominaram praticamente todo o mundo conhecido. Os Medos e Persas também foram conquistados por outro império, que no caso seria o Império Grego, através de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, que também conquistou praticamente todo o mundo conhecido da época. Logo em seguida, podemos visualizar outro grande império, poderoso e forte, o Império Romano, que conquistou também todo o mundo conhecido da época, sobrepujando os gregos. Da mesma forma, os romanos assim também fizeram. Ouro, prata, joias, poder e riquezas vieram para os seus tesouros, e os romanos assim conquistaram o mundo e se tornaram poderosos. Mas então é feita a pergunta: quem conquistou os romanos?